Boa noite a todos, eu sou o Thiago Stoller Lucas, sou diretor de projetos da Liga de Mercado Financeiro Exalc USP. Hoje temos duas ilustres presenças aqui. Temos o Alex Risbeiro, colunista e repórter especial do Valor Econômico. Temos o Ilan Goldfein, o Ilan é ex-presidente do Banco Central, atualmente é presidente do Conselho do Credit Suisse. Eu costumo dizer que o Ilan, junto com o Meirelles, foi as pessoas que fizeram um novo Brasil. Então, Ilan, Alex, é um prazer ter vocês aqui. E agora eu passo a bola para vocês, Alex. Boa noite, é um prazer estar aqui presente nessa Semana do Mercado Financeiro, conversando aqui essa noite com o Ilan Goldfein. Boa noite, Ilan. Boa noite, tudo bem, Alex? Como é que você está? Tudo bem, Thiago? E boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Para mim é sempre legal falar com vocês, pessoal que está estudando, está se formando ao longo desse período. Sempre bom. Muito bem. O Ilan, a gente não precisa apresentar muito ele, porque é presidente do Banco Central, uma personalidade super conhecida, mas como é um público novo, estudante, eu vou falar aqui um pouquinho da trajetória do Ilan. O Ilan, ele é economista, formado pela PUC do Rio de Janeiro, que é uma das grandes faculdades de jornalismo do Brasil, doutorado pelo MIT, trabalhou no FMI. Eu conheci, o primeiro contato com o Ilan que eu tive profissionalmente foi quando ele entrou no Banco Central, na equipe do Armínio Fraga. Ele já naquela época ali, implantação do regime de metas de inflação no Brasil, pegou uma pedreira muito grande durante a eleição de 2002, né, Ilan? Foi um período bastante difícil, foi para a iniciativa privada, trabalhou aí em vários lugares, e antes de voltar para o Banco Central como presidente do Banco Central, ele estava como economista-chefe do Itaú Unibanco, e no Banco Central ele pegou também uma fase difícil ali, que era um período que o Banco Central estava com a credibilidade bastante arranhada, a gente teve anos de inflação acima da meta, foi um período bastante conturbado, com política fiscal meio desarranjada, e foi um trabalho ali duro, muito criticado, né, pela política ali super ortodoxa do início ali, mantendo o juro alto, dizendo que não ia baixar enquanto não coordenasse as expectativas, não melhorasse aquele ambiente todo inflacionário e tal, e pegou de novo outra pedreira em 2018, né, Ilan, durante a eleição presidencial, que também o dólar subiu, foi um período bastante conturbado. Mas esse é o passado, a gente está aqui para falar sobre o dia de hoje, o presente, falar um pouco de economia, mais aqui um bate-papo, uma conversa. Aí, a primeira questão aqui que eu vou colocar para você, Ilan, é mais do ambiente internacional, né, o que está acontecendo na economia mundial, porque o Brasil é um país grande e a gente acaba achando que as coisas acontecem só aqui dentro, mas o que acontece aqui dentro está muito ligado ao que está acontecendo lá fora, e a gente, nesse momento atual, a gente está tendo uma segunda onda da pandemia na Europa, uma nova onda nos Estados Unidos, e eu queria perguntar para o Ilan, para a gente começar a esquentar aqui, o que essa segunda onda significa para a economia mundial, qual que é a reação que os bancos centrais no mundo podem ter, os governos no mundo podem ter contra essa pandemia, e o que isso significa para a gente que está aqui no Brasil, essa nova onda, hein, Ilan? Bom, Alex, acho uma ótima pergunta, e a tua introdução até é interessante, porque a gente vive no Brasil e o pessoal lê as notícias, chega mensagens, grupos de WhatsApp, grupos de pessoal do Facebook, Instagram, redes sociais, jornais, e a gente acha que tudo que acontece no Brasil é por motivos locais, domésticos. Em economia, uma grande parte do que move tudo é um fenômeno global. O mundo está globalizado e se tiver um problema nos Estados Unidos, reflete aqui. Se o dólar se depreciar no mundo, vai refletir aqui. O real vai ficar mais forte. Pode até ficar menos forte um dia ou outro, mas vai ficar. E a pergunta que você colocou, na minha opinião, é a pergunta mais importante globalmente. Eu acho que o que está determinando atividade no mundo, ou seja, quanto que a economia vai recuperar, se a gente está indo bem, é o vírus, é o Covid,
que é muito diferente do que foi a crise de 2008, 2009, que foi uma crise financeira, né? E as outras crises que a gente sofreu dessa vez, quem está comandando é o vírus. Quem está decidindo o timing, quando vai ter recessão, quando vai voltar, como vai ser, é o vírus e a nossa capacidade de controlar esse vírus. Quando eu digo nossa, eu estou me referindo nós, o mundo, né? O ser humano. Então, por exemplo, se você olhar a atividade ao longo de 2020, todos os países do mundo tiveram uma queda forte em março, abril. Depois começa a voltar, todo mundo, inclusive o Brasil. Dado de maio de atividade é melhor do que de abril. O de junho, melhor do que de maio. Vai subindo, vai subindo, vai subindo até hoje. E tudo isso por quê? Porque o mundo todo teve uma crise forte do Covid no começo, depois melhorou, o Brasil demorou um pouco mais para melhorar, mas mesmo assim melhorou. Quando você vê o número de casos, infelizmente o número de óbitos, quando você compara os do mês passado com de abril, maio, junho, houve uma queda razoável. E a atividade mundial foi se recuperando. Agora, a gente está entrando numa outra fase que temos que observar. Por algum motivo, a gente teve a segunda onda na Europa, quase toda ela, nos Estados Unidos, e a gente está começando a ter uma segunda onda no Brasil. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades, outras capitais, principalmente do Sul, já estão claramente com uma mudança na direção. A gente está indo no caminho do mundo. E para nós, relevante economicamente, porque parece que o último trimestre do ano vai ser mais fraco no resto do mundo comparado com o terceiro. E a gente tem que se perguntar se no Brasil isso vai acontecer também. Então, o mundo está andando de acordo com o Covid, muito forte no terceiro trimestre, uma queda, caiu muito no segundo, voltou muito no terceiro, e agora no quarto está mais fraco. Será que isso que vai acontecer? E, finalmente, a última parte da resposta aqui para você, Alex, é que a vacina vai ser muito relevante para quem para frente. Não é à toa que as notícias da vacina mexem os mercados. Uma vacina diz que acabou a terceira fase, a outra diz que tem não sei quantas de eficácia. É isso que está mexendo os mercados financeiros, porque vai ser a vacina que vai dar um basta nessas ondas de vai e vem e pode dar um alívio na atividade. Para mim, isso, globalmente, é o que está determinando o cenário de atividade global. Agora, Ilan, o que está diferente agora nessa segunda onda em relação à primeira onda? Ontem eu participei de uma live com o diretor do Banco Central, Bruno Serra Fernandes, diretor de política monetária. Ele falou, olha, dessa vez está um pouquinho diferente, porque na primeira onda a gente afetou muito o mercado financeiro, caiu o preço de ação, juros subiu, travou a liquidez, o dinheiro ficou ali bem empossado nos mercados, todo mundo muito preocupado. Dessa vez, essa reação do mercado financeiro tem sido mais moderada. Então, a primeira pergunta é, o que ela é de diferente? E a segunda? A gente sempre espera que tenha que os governos, os bancos centrais venham agir e salvar a economia quando a gente está numa situação difícil. Qual que é a capacidade dos bancos centrais lá fora e dos governos lá fora poderem agir para contrapor essa nova onda? Eu acho que são duas perguntas. Uma qual é o que é diferente dessa vez da última vez. E a segunda pergunta é o que dá para fazer dessa vez comparado com a última vez. Eu acho que a diferença dessa vez em relação a março e abril
eu diria que é duas sensações. Mercado financeiro, todos vocês que estão aí na liga do mercado financeiro, olhando, tem a ver com dados reais, mas tem a ver com expectativas muito, né? Expectativas têm a ver com sensações. E há duas sensações aqui que eu acho que são diferentes dessa vez. A primeira, o desconhecido. Em março, abril, você não sabia nada. Você não sabia qual é a profundidade. Será que isso aqui vai levar 2 semanas? Ou vai levar um mês? Eu lembro quando eu comecei aqui meu home office, eu achei que ia ficar 2 semanas. Acho que vai dar 8 meses, 9. Mas podia ser mais profundo, podia morrer muito mais gente do que morreu. Morreu bastante. Mas o mercado financeiro já conhece. Por mais que o vírus tenha muita coisa desconhecida, mais ou menos a gente já sabe que tem que usar máscara, ficar em lugar aberto, já mais ou menos sabe que como trabalhar de casa, sabe que não vai faltar comida. Lá em março o pessoal correu para o supermercado, tem gente que estocou papel higiênico. A sensação de incerteza é muito diferente, por mais que o vírus ainda esteja desconhecido. E a segunda sensação que eu acho que faz a diferença para o mercado é a esperança. Esperança em que sentido? Temos, como eu falei, vacinas já na boca, que passaram na fase 1, passaram na fase 2, passaram na fase 3, que estão pedindo agora uma autorização emergencial e os políticos já estão dizendo vou começar a distribuir. É claro que o político, quando fala vai começar a distribuir, ele pode distribuir para meia dúzia, para ele já está já o fato político. Para a gente, mercado e economia, o que importa é quando está distribuído de uma forma maciça. Então não se enganem quando pensa no mercado financeiro, que o político vai dizer comecei em janeiro. Ele pode até ter começado, mas vai começar talvez com os idosos, com o pessoal de saúde. Para nós, o fato econômico é quando há uma distribuição em massa que faz com que o contágio caia. A esperança é o que muda dessa vez. Não acho que seja esse otimismo, que agora não vai ter onda, não vai ter lockdown. Eu acho que é capaz de ter, já está tendo na Europa. E no Brasil, a conversa vai começar logo de lockdown. Só não está começando porque a gente tem eleições municipais. Sobre teve a segunda pergunta, desculpa. Sobre a segunda pergunta, eu acho que a gente está numa posição mais frágil fiscalmente e monetariamente. Por quê? Simplesmente porque a gente já usou uma parte da munição. Se você olhar o gráfico, a quantidade de dívida que aumentou em todos os países foi bastante. O que você já gastou foi muito. Se você tiver que sustentar novamente todo mundo, vamos supor que você tem que botar todo mundo em casa de volta, lockdown. Você tem que alimentar todo mundo pai trabalhar. Você tem que... Vai dar o quê? Mais 20% do PIB? Então, é uma dificuldade maior fiscalmente. Da mesma forma que você teve uma expansão monetária, muitos países chegaram a juros zero, muitos países fizeram expansão monetária, que é uma forma de você conseguir estimular mais quando os juros chegam a zero. Você já fez isso, vai o quê? Vai estimular ainda mais? Nós sabemos que as expansões monetárias, tal do quantitative easing, quando passa de quantitative easing com 1 para o 2 para o 3, vai perdendo cada vez mais a sua força. Então, a munição é muito diferente. Vamos pegar o caso do Brasil. A gente já herdou
de 2020 para 2021, uma dívida que estava em 75 vai ficar perto de 100. Vai ser, e olha a dificuldade que a gente está sofrendo. Colagem da dívida, os juros lá em cima, quando você compra um título mais longo, não é 2% Selic, você tem que vender a 7,5%, 8%. As LFTs são aquele título mais líquido e mais curto que a gente tem, não curto de... Tem LFTs longos, são aqueles que têm risco de curtíssimo prazo, porque ela vai flutuando, paga a Selic, basicamente. Teve gente que comprou no auge da incerteza, disse 2% eu não quero. Eu quero comprar e que me pague 3%, pediu desconto. Então, nosso espaço, nossa punição fiscal, que parece que a gente chegou no limite, se tiver uma segunda onda, eu não sei. Não sei de onde a gente vai tirar esse dinheiro. E o monetário? Tudo bem que no Brasil a gente não chegou a zero. Mas acho que a gente chegou num limite relevante. Acabei de falar que a LFT você não conseguiu vender a 2%. Ah, não tem nada a ver fiscal com o monetário? Acho que tem a ver sim. O fiscal é que dá o embasamento monetário para você conseguir baixar os juros e, de fato, ter impacto na inflação, seja para cima, para baixo, para atividade. Então, a tua pergunta, Alex, é bem pertinente. Se a percepção é de mais confiança agora dos mercados, o risco é maior, porque você tem menos instrumento. Então, estou ficando preocupado aqui. Você acabou de dizer que é uma questão de tempo para a gente ter um lockdown no Brasil, que essa segunda onda já está acontecendo aqui entre nós, que a gente está atrasando esse lockdown pelas eleições municipais. E você acabou de dizer também que a gente não tem ferramenta para poder contrapor esse impacto que vai ter na economia, que vai jogar a economia um pouquinho mais para baixo. O que resta? A gente não tem nenhuma esperança aí? A nossa esperança é que a gente está... É o primeiro ponto que eu coloquei. Provavelmente, essa segunda onda, a gente está vindo depois da Europa e depois dos Estados Unidos. Está vindo no período de verão. Eu não acredito que o verão e o inverno lá faz diferença, quando a gente acreditava que o vírus não se reproduzia porque é muito quente. Nada disso. Agora, eu acredito na nossa capacidade de controlar o vírus, mais ou menos, quando está todo mundo confinado porque está muito frio, ou quando as pessoas conseguem ter janelas abertas, se encontrar em varandas. E isso, para a gente, significa que pode ser que a gente atrase mais, pode ser que a gente demore mais do que estão parecendo essas primeiras semanas, e é o que está acontecendo na Europa. E essa demora, ou esse espaço, é fundamental. Porque tudo bem que vai começar a distribuir no começo do ano, mas em algum momento do primeiro semestre a vacina vai estar aí. Tudo indica. Então, se você quer uma visão otimista, a vacina pode ser o nosso otimismo. Em termos de atividade, parece que a Europa teve um V e vai fazer um W. E é possível que a gente acabe fazendo a mesma coisa. A gente teve um V, é capaz de a gente ter um pouquinho mais fraco agora, espero um pouco, mas depois volta de novo. Não, vamos conversar um pouquinho sobre esses limites fiscais para estimular a economia. Você acabou de falar que a gente está com uma dívida alta e que a gente não tem mais muito espaço, se houver algum espaço, para políticas de estímulo, como essas que foram feitas, programas de transferência de renda, etc. E a gente vê aí muitos economistas, muitas correntes de economistas falando que a gente, na verdade, tem mais espaço fiscal, que o governo tem capacidade de tomar mais dinheiro emprestado no mercado e que, no limite, você pode... que na verdade, esses empréstimos são ali uma coisa contábil, que, no final das contas, o Banco Central pode, inclusive, emitir dinheiro, comprar título público, tem N alternativas para poder pagar, e que a prioridade seria, num momento como esse, fazer as pessoas sobreviverem, terem renda, a economia andar, a gente não entrar numa grande espiral aí
que pode levar a gente para um caminho mais complicado. Não tem solução mesmo, Ina? Olha, solução tem. Só não é essas soluções mágicas que você acabou de escrever. Quais são as soluções mágicas? Não tem limite à dívida. Qualquer tamanho da dívida está bom. Se a dívida estiver muito alta e ela é doméstica, não tem problema, nenhum país quebra. E se quebrar também não tem problema, porque o Banco Central vai lá e emite dinheiro e está resolvido. Eu espero que ninguém faça negócios assim nas suas empresas. E que ninguém lide o orçamento dele desse jeito. Porque falar para fora, para falar depois acaba acontecendo e quem falou está aqui. Não existe isso. Olha a quantidade de decisão difícil que a gente está tentando tomar agora, porque a dívida está em 100%. De um lado, você quer manter os programas sociais. Do outro lado, você precisa cortar em algum lugar. E não tem onde cortar. Ninguém quer cortar. Vamos fazer o programa emergencial. O programa emergencial é uma reforma. Vai tirar dinheiro de alguém. Funcionário público. Vai cortar horas trabalhadas. Vai ajustar menos. Não é fácil. Tanto que não é fácil que está sendo adiado. Então tá bom, vou fazer outra coisa então. Vou subir imposto, vou subir a SUBMF. Por quê? Porque alguém vai pagar. Não, vamos subir um outro imposto de renda. Essas escolhas elas não estão sendo feitas e não tem essa dificuldade à toa, não é um masoquismo, é porque tem limite. Agora, se você diz que você pode, 100 já está impossível, 120 não tem problema, é uma ilusão, um sonho. E depois não sabe por que os problemas vêm. Acho que quando a gente olha para o mundo, e o mundo, em geral, tem uma dívida menor que nós, quando tem uma responsabilidade fiscal, em geral, regras melhores que as nossas, nós deveríamos aprender um pouco do resto, um pouco de humildade. E essa ideia de que não tem limite é uma coisa complicada. E os bancos centrais? Por que não tem? Não é se você deve para você mesmo, ou seja, se a dívida é pública e não tem nenhum estrangeiro do outro lado, não quebra. Países não quebram. Quem quebra é quem financia o governo. É eu, você, o outro, todo mundo. É a gente que está indo nosso dinheiro no banco, é a gente que bota o dinheiro no fundo. Quando a gente tiver menos, você vai descobrir quem quebra. Então, essa ideia de que a dívida não tem limite, essa ideia de que o Brasil não quebra, claro que não quebra. Mas quem financia é que gera o prejuízo. E, finalmente, essa ideia de que o Banco Central cria riqueza. Por que nos custou tão caro sustentar? Porque as pessoas não tinham como ir trabalhar, não tinham como gerar riqueza, tinham que ficar em casa. Então, você tinha que alimentar elas enquanto elas não estavam produzindo nada. Essa realidade, quando não gerar riqueza, o Banco Central não vai resolver. Ele pode emitir uma quantidade de moeda, mas não vai gerar riqueza. O Banco Central, em países emergentes, o que significa emitir moeda? Significa, de alguma forma, que alguém recebe aqueles pedaços de papel e acredita naquilo e está disposto a reter. É muito diferente quando você recebe uma quantidade de treasuries, quando não tem problema, não há uma percepção de dinâmica da dívida, quando você recebe para economias emergentes isso. Em geral, mesmo os passivos do Banco Central, há um juros que você precisa pagar. No caso do Brasil, e eu não quero entrar em muito detalhe técnico, o Brasil só consegue emitir quando emite o que a gente chama de compromissadas, são os passivos. E adivinha quanto que você paga pelas compromissadas? A mesma taxa Selic. Então por que não bota a taxa Selic em zero? Bom, aí a gente tem que saber se quem retém a dívida está disposto
a continuar a juros zero. E, normalmente, não é o caso, o que significa que o nosso juros de equilíbrio, nosso prêmio de risco é maior. Então, respondendo ao Alex, eu sei que ele coloca essa pergunta um pouco para testar, para ver, mas é bom para falar para todos vocês que não existem mágicas, que dívidas são, no final, pagáveis, que precisam ser pagas, que há limite porque você consegue emitir monetariamente, que dar calote custa para alguém, não é de graça. Então, de alguma forma, a gente tem que levar em consideração que daqui para frente tem algumas coisas que a gente precisa fazer. Primeiro, não deixar esse contágio bater firme, a gente ter um segundo lockdown. Não vacilar com as vacinas. Vamos precisar olhar, vamos precisar distribuir. Bem, a política com a vacina é ruim, não só por uma questão humanitária, que é muito importante, por uma questão econômica. E, finalmente, pensa nas reformas. Tem o que fazer, tem solução, tem as reformas, tem que só implementar. Muito bem. Irã, você tocou aqui 2 vezes nesse limite para a baixa de juros. Quer dizer, eu perguntei aqui do fiscal, o que pode fazer, e aí o Banco Central tentou reagir a esse choque que foi a pandemia, baixou o juro para 2%, e você está aí argumentando que tem um limite, que você não consegue baixar mais o juro, porque, no fundo, você perguntou, será que alguém vai querer investir numa operação compromissada que paga zero? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que acontece, se vai para zero, o que acontece na prática, por que isso pode dar errado. Aí estou vendo aqui que já tem pergunta do público, a turma está meio que embarcando qual que pode ser a reação do Banco Central. Então, vamos aqui. Primeiro tema, se baixar para zero, o que acontece, qual que é o mecanismo, onde que pode dar errado isso na sua visão? Segundo, quais são os instrumentos não convencionais de política monetária que o Banco Central pode usar, o Banco Central brasileiro? A gente tem visto no mundo todo os bancos centrais de economias maduras usando outros instrumentos. Um deles é o Forward Guidance, que aqui no Brasil o Banco Central também está usando e falou, olha, eu não vou subir o juro durante um bom tempo, e tem uma regra ali para dizer que naquele período não vai subir o juro com algumas condições. Tem outros, aqui está o Romildo, ele está perguntando se o quantitative easing, diz que o quantitative easing está na moda. Estamos vendo os juros de longo prazo bem maiores do que os de curto prazo. Nesse contexto, o Brasil tem possibilidade de fazer esse tipo de atividade, visto que estamos com a menor taxa de juros da história? Essa é a pergunta. Olha, deixa eu te dizer algumas coisas que eu tenho uma visão diferente de alguns analistas que estão aí. E eu não vejo um limite fixo de taxa de juros que debaixo de um certo limite, ou seja, 1,99 não dá, 2,01 dá. Não acho que é isso. O que acontece é que, à medida que num país emergente, cheio de risco, cheio de dificuldade, onde quem retém a dívida requer um retorno maior, onde a gente vive aqui sempre tem dificuldades, eu acho que, à medida que você vai baixando o risco, baixando os juros, o risco vai aumentando. Não é um 0,1, não é uma discontinuidade. Não é que você vai e daqui a pouco não dá mais para baixar. Então, para mim, quando você vai de juros de 6 para 5, para 4, de 4 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1, você vai aumentando o risco de uma forma cada vez maior. Aí o Alex pergunta, mas que risco é esse que você está vendo? Eu acho que, à medida que num país como o nosso o juro vai ficando menor, e aí não tem nada de especial 2 ou 3, mas ele vai ficando menor, o risco, e aí na linguagem de bancos centrais, o balanço de riscos começa a ficar mais para um lado do que para o outro. Em que sentido? Em sentido em que você, tendo um juro muito baixo, a tua capacidade de reter a poupança aqui, a tua capacidade de manter a estabilidade é menor. Por exemplo, a gente pode estar brincando com uma situação muito complicada se em algum momento a gente tiver o nosso detentor da dívida resolver
ir embora, isso aí não comprar mais 100% da dívida. Resolve comprar imóvel, resolve comprar o carro. Ou tem aqueles que resolvem dizer, olha, eu quero poupar, estou pensando na aposentadoria, mas eu quero comprar em dólar, quero comprar um título americano, eu quero comprar um título europeu, eu quero mandar para fora. Como é que isso vira inflação? Vira inflação porque o nosso câmbio vai depreciando, e por mais que a gente acredite que essa depreciação do câmbio não tem a ver com a inflação, ele acaba tendo. E se você olhar para frente e, além de ver o câmbio depreciar, você ainda desconfiar que na frente as coisas ainda não vão melhorar, o repasse do câmbio para os preços locais começa a subir. E aí a inflação sobe. Então, esse risco que eu estou colocando, que parece ser de uma natureza puramente fiscal, de repente, via câmbio, via um risco inflacionário. As coisas estão ligadas. Então, quando você baixa o juro, o balanço de riscos começa a puxar para um lado e você está tomando muito risco de ter inflação mais alta. Relativo a quê? Relativo a ter uma inflação mais baixa do que você tem. Então, não é um limite fixo, mas é algo que quem está sentado lá, olhando, diz assim, eu ganho quanto em termos de economia, de baixar de 2,5 para 2, ou de 2 para 1,5? Quanto que eu ganho em termos de atividade, em termos de estímulo? E qual o risco que a gente corre aqui de jogar fora quase que todo o regime por estar exagerando? Então, eu acho que é algo que faz parte, classicamente, do que o Banco Central faz, que é olhar o balanço de riscos. E aí a pergunta do Alex e também do público, eu esqueci o nome de quem nos perguntou, é quantitative easing ou forward guidance são coisas diferentes. O que é quantitative easing? Na prática, significa o quê? Só para vocês, eu sei que muita gente, você está se formando, então eu estou tentando um pouco colocar esses conceitos bem palpáveis. O que é um quantitative easing? É basicamente o Banco Central comprar algum título, pode ser público, privado, longo. Mas como é que você compra? Você compra em troca de quê? Você paga com alguma coisa. Você paga, em geral, com outro título mais curto. Ou se o juro é muito baixo, você vai lá e deposita um dinheiro para lá que rende juros zero, se o juro é zero. Você troca ativos. Nessa troca de ativos, o setor privado tem que estar gostando da ideia de receber o que você vai dar para ele. Isso é quantitative easing. Do outro lado, chamado forward guidance, que é um guia futuro. É você se comprometer que os juros que você controla, que é juros Selic, juros de 2% no Brasil, você não vai subir durante bom tempo. Então, vira um outro instrumento, porque se eles acreditam que você vai fazer o que você está falando, se há uma capacidade de se comprometer, você não só está mexendo nos juros de hoje, mas no juro que vai acontecer ao longo dos próximos meses. E isso afeta o quê? Isso afeta o juro mais longo, porque se eu digo que eu não vou mexer em 2% em 2 anos, o juros de 2 anos deveria ser perto de 2. Essa credibilidade é perfeita. E é essa a ideia no mundo moderno, tanto do guia futuro, que é o Forward Guidance, quanto nessa troca de ativos que é quantitative easing. É a capacidade de influenciar as taxas mais longas que o Banco Central não atua no dia a dia, que é a Selic. O Fed, quando fez quantitative easing 1, 2 e depois teve o cadeia infinito, ele mediu o sucesso do quantitative easing se ele conseguia baixar a taxa mais longa, de 10 anos. Então, a pergunta para nós aqui no Brasil é: essa troca de ativos é viável? A que taxa? E eu vou conseguir baixar a curva de juros? O guia futuro
eu me comprometendo, eu vou conseguir baixar o juro futuro, você vai conseguir acreditar em mim? E a minha dúvida em relação ao Brasil é que eu acho que esses dois instrumentos têm impacto, mas são bem mais limitados que nas economias avançadas. Tão limitado que, por mais que eu acho que você está fazendo um trabalho muito bom, inclusive com o que é futuro, a curva de juros no final de 2021, 2022 já está em 7,5. Questionada. E o quantitative easing? A gente vai vender compromissado em vez de LFT. Qual a diferença? Vai ajudar muito? Então, eu acho que esses instrumentos em economias cujo compromisso futuro é mais limitado, onde as pessoas, na hora de reter os ativos, não consideram tão riskless, tão sem risco, o que você está dando de volta, limita um pouco esses instrumentos do Banco Central. Muito bem, temos aqui uma outra pergunta da audiência, aqui o João Pedro está perguntando, o PIX tem a possibilidade de aumentar a velocidade de circulação da moeda e, consequentemente, impactar o cenário monetário? Não, eu acho que não. Eu acho que hoje em dia, exatamente porque o PIX, e antes do PIX é o cartão de crédito, e antes do cartão de crédito é a TED, e antes da TED é o outro tipo de cheque. Essas novidades todas fazem com que os nossos pagamentos sejam mais rápidos. Mas já há algum tempo, a relação desses pagamentos com a inflação se rompeu. Hoje, a gente acredita muito mais na relação entre a taxa de juros, curta, média e longa, com a atividade econômica e com a inflação. Nós perdemos a confiança que o que a gente chama de agregados monetários tem uma relação estável com o que a gente quer, no final, atingir. Então, a gente não olha para esses agregados monetários e a gente acaba olhando o quê? Os preços, taxas de juros. E aí o PIX eu acho que não vai fazer muita diferença em relação à curva de juros básica. Agora, acho que o PIX é uma ótima novidade, um ótimo instrumento, uma ótima novidade em termos de pagamentos, temos de democratizar o pagamento, temos de facilitar a vida de todos nós. Primeiro, bem-estar nosso. É algo que a gente consegue transferir 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos facilita a vida e, mais ainda, democratiza, porque tem PIX de todo mundo. Banco pequeno, banco médio, instituição de pagamento. Isso torna o nosso sistema financeiro mais eficiente e mais competitivo. Então, o PIX é bem importante, mas não na forma como você tinha perguntado, que é para controlar a inflação, a atividade. Muito bem. Ilan, você falou um pouquinho agora, há pouco, sobre o risco de inflação, né? Aí eu quero colocar dois quadros, assim, um quadro mais, vamos dizer assim, olhando ao longo dos últimos anos, né? Se a gente olhar, a inflação tem ficado muito abaixo das metas do Banco Central, muito não, mais abaixo da meta do que acima da meta. Eu acho que eu não me lembro, nos últimos anos, da inflação superar o % da meta, né? Antes da sua passagem lá, a inflação estava acima da meta, mas nesses últimos anos ela tem ficado abaixo. A gente tem uma economia que está sempre andando abaixo do seu potencial, uma força para puxar a inflação para baixo. Então, a primeira pergunta é, de um lado, será que não é olhar fantasma, se preocupar com inflação num ambiente que a gente está tendo ainda no meio de uma economia que não está andando, que tem capacidade ociosa? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta já vai para o outro lado. A gente está vendo aí nos últimos meses uma aceleração da inflação. A gente tem aberto jornais, visto aí notícias, já a inflação de alimento, inflação, o pagamento de auxílio emergencial está causando inflação, as empresas não estão conseguindo produzir para atender a demanda por alguns produtos, eles estão subindo, o câmbio está passando para a inflação.
Como que você está vendo esse quadro inflacionário? Ele está mais perigoso? Como que está na sua visão esse quadro inflacionário? Eu diria que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você falou duas preocupações, preocupação de um lado e depois você falou preocupação do outro, e você até mencionou que são para os lados diferentes, até para a gente poder. Então, eu vou fazer um argumento dizendo que a inflação não tem ficado tão baixa nos últimos anos, e eu vou fazer depois um argumento dizendo, olha, tem um risco para frente, mas também não é do outro mundo. Então, vamos para os últimos anos. O Brasil, nos últimos anos, tem tido até 2000. Eu entrei no Banco Central em 2016, até 2015 a gente passou uns 10 anos com inflação quase sempre acima do centro da meta. Então, de 2005, 6, 7 até 2015, especialmente 14, 15, a inflação foi bem mais alta. Tá? Sei lá, o auge foi em 2015, que chegou a 11%, a meta é 4,5%. Então, é quase várias vezes mais alta. Aí começou a mudar. Eu lembro quando eu entrei no Banco Central, ninguém imaginaria que a gente ia estar preocupado com a inflação abaixo da meta. Ao contrário, o que as pessoas estavam preocupadas é como é que a gente consegue finalmente levar essa inflação para o centro da meta. Nós temos que fazer meta ajustada. O que é meta ajustada? É ter uma meta um pouco mais alta, mas mais realista. Acabei não fazendo isso, ainda bem. Dei sorte, o mundo acabou indo para o outro lado e as perguntas estão vindo para o outro lado, se a meta não é mais baixa. Mas o que estava preocupado todo mundo em 2016, estamos em 2020, 4 anos atrás, não foi tanto tempo. Em 2016, por que o Brasil não consegue ter uma inflação dentro da meta. E o objetivo de um presidente do Banco Central é fazer uma meta ajustada. E quando esse presidente não faz a meta ajustada, e, meu Deus, que conservador ele é. 4 anos depois, a pergunta é que se não estamos com uma inflação sistematicamente abaixo. De fato, em 2016, se você olhar, eu tenho aqui os números, a inflação foi 6,29, 6,3. Não foi 4,5. Não foi 6,5. A gente ficou muito contente. Eu lembro de finalmente estar num tempo. Vocês sabem que a inflação, nossa meta é 4,5, e na época era 2 para cima e 2 para baixo. E a gente ficou muito feliz de ser 6,29. Porque em 2016, ficamos felizes não só de estar acima, não está tão acima. Então tá bom. Quando começa a mudar essa mentalidade? Quando em 2017 a gente começa a derrubar a inflação, a credibilidade muda, tem um lado, obviamente, de atividade mais fraca, tem um lado de uma inflação global mais fraca. Mas eu diria que 2017 foi um ano que a gente colocou a inflação no Brasil dentro de uma trilha global e dentro de uma trilha que faz lógica. Se estamos com uma sociedade de fatores, a inflação tem que ser mais baixa. Se o mundo todo tem inflação baixa, o Brasil também deveria estar. E, finalmente, a gente teve uma inflação muito baixa em 2017. A inflação em 2017 foi 2,95, abaixo do piso, que era 3. Eu lembro, na época, falavam para mim, 2,95, arredonda para 3. Não precisa escrever uma carta, que tinha que escrever uma carta explicando. Eu falei assim, não vou ficar arredondando para dizer não. Eu vou escrever porque acho que não tem nada de errado. A gente baixou a inflação, isso é uma coisa boa e a gente vai acabar chegando lá. Bom, a inflação no ano seguinte, 2018, foi 3,75. Ou seja, já não foi acima, foi abaixo, mas 3,75 com uma meta de 4,25, etc., não é algo tão fora, 0,5% dentro de uma inflação que 2 anos antes era 11%, está dentro da meta, gente. Ah, bom, e o que aconteceu em 2019? 4,31. Qual é a meta? 4,25. Então, essa sensação que os analistas, que o mercado, de que estamos, na verdade, é só olhar o número dos últimos anos, e eu acho que a gente está caminhando relativamente bem. As metas no Brasil estão indo para 3,5. E eu diria, de uma forma geral, para a gente não se perder em filigrana, a inflação no Brasil tem que ficar entre 3 e 4. Essa é a faixa.
E dizer que você consegue controlar dentro de uma 0,25 não dá. Qual é a expectativa de inflação para esse ano, para o ano que vem e para o ano seguinte? E aí eu entro na segunda parte das perguntas. Esse ano o pessoal acha que a inflação dá 3,5. 3,5, entre 3 e 4, estamos lá. E o ano que vem? 4. Talvez 3,75, sei lá. E 2022? Estamos lá. Então, a inflação está mais ou menos na meta. A inflação, felizmente, no Brasil, não é o nosso maior problema. Se nós não resolvermos os outros problemas do fiscal, se a gente não resolver os outros problemas de crescimento, de distribuição de renda, de educação, vai acabar estragando aqui. A queda de juros não vai conseguir se manter, porque a inflação não vai se manter. Mas eu queria colocar para vocês que a inflação é algo que o Banco Central tem que combater o tempo todo, mas fora do Banco Central, eu acho que todos nós podemos nos dar digamos, o luxo de dizer, olha, o Banco Central tem conseguido manter a inflação em torno da meta nos últimos anos. Não. Se a gente olhar a Bolsa caiu logo depois daquela primeira fase da pandemia, caiu, foi um Deus nos acuda, mas ela vem recuperando bem, né? Está aí 105, 106 mil pontos, né? Em que medida essa alta da Bolsa ela tem a ver com a perspectiva econômica do Brasil mesmo, né? A gente vai crescer, o Brasil está bem, as empresas vão lucrar, e quanto isso tem a ver com esse juro baixo que vai empurrando as pessoas para sair da renda fixa, do fundo ali, para sair correndo, pegar um fundo de ação, ou pegar uma ação. A gente está vendo isso, as plataformas, tudo isso. Isso é uma bolha que está sendo causada? O que é isso, hein, Ira? Olha, o valor de uma ação é o lucro futuro descontado. Isso é o valor fundamental de uma ação. É claro que no dia a dia vai ter muito de fluxo. Quanto a gente está comprando, quando a gente está vendendo. Mas, no final das contas, você está comprando uma parte da empresa, uma parte do lucro da empresa. Tá? Isso é determinado pelos lucros futuros, que dependem do crescimento, mas também depende de quanto que você desconta esse fluxo. Se o juro for muito alto, você vai achar o lucro menos, o lucro daqui a 10 anos com menos gasto, porque você pode botar o dinheiro na renda fixa e ganhar a mesma coisa. Eu não acho que seja uma bolha. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu respondi da inflação. Como eu estou vendo que há uma mudança inflacionária relativamente estrutural, onde eu acredito que a inflação está mais ou menos convergindo, vai ter um pouco mais baixo, um pouco mais alto, mas mais ou menos convergindo, eu acredito que os juros no Brasil mudou de patamar. Isso não significa que vai ficar em 12 o tempo todo. Mas eu consigo dizer que eu acho que vai ficar em um dígito. Que equilíbrio ele vai ficar em 5%, 6%. Se tiver uma ameaça inflacionária, vai para 9%. Se tiver um período de crise, de queda, de recessão que nem teve esse ano, vai para 2%. Mas vai flutuar em um dígito. E flutuar em um dígito é uma revolução no Brasil. Nós passamos 2, 3 décadas de juros muito alto. 10% real, 15% real. E agora está com... Hoje é até negativo, tá? Em termos reais. Está com 2%, expectativa de 3,5%, 4%. Então, juro negativo. Então, essa juro muito baixo, que de fato empurra as pessoas a comprar uma ação, a investir no fundo imobiliário, a investir numa empresa. Mas não acho que seja uma bolha. Eu acho que é, de fato, uma realocação estrutural da economia que veio para ficar ao longo do tempo. É claro que pode ocorrer bolhas também. Ou seja, as pessoas exagerarem. De repente, o juro mundo está em zero e começa a ter um monte de dinheiro para cá e vira uma bolha. Mas a gente está fazendo suficientemente para afastar também. Então, se lá fora o juiz olha, puxa, a gente aqui está criando as incertezas e está afastando também. Então, não estou vendo essa bolha aqui dentro, não.
falar um pouquinho aqui agora sobre o que está acontecendo aí com os títulos públicos, né? A gente está vendo aí muita notícia no jornal sobre, a gente tem coberto isso, sobre a dificuldade que o Tesouro está tendo de rolar sua dívida. Você acabou de mencionar um pouquinho disso há pouco aqui, e tem uma preocupação muito grande do volume de vencimentos da dívida que vai ter no primeiro quadrimestre do ano que vem. Isso tem sido uma preocupação frequente aí, toda quinta-feira os leilões do Tesouro, tem aquele monte de notícias. Você viveu lá em 2002, né, um período muito difícil para o Tesouro rolar sua dívida, etc. O que significa isso que a gente está vivendo agora? Qual que é o risco que a gente está vivendo? Olha, é parte do nosso problema fiscal. Em 2002, nós tínhamos uma dívida, e a dúvida que era se essa dívida, quando entrasse o novo governo, seria pagar. E muita gente confundia, a dívida começava, as pessoas não queriam rolar dívida, não queriam comprar os títulos, que nem está acontecendo hoje. E aí falam, não, porque essa dívida é impagável, é muito alta. Se você fazia a conta, a dívida ia pagar. Tinha um superávit primário, não era um problema. A questão é que ia ter uma mudança de governo e havia dúvida se o próximo governo ia pagar, quem ia pagar a dívida, se ia honrar. Hoje em dia, a gente está com outro problema, que é o problema de se essa dívida, se a gente está... Eu ia falar que se a gente tem capacidade de pagar essa dívida. Mas a capacidade depende da tua vontade também de fazer as reformas, de estabilizar os gastos. Então, de novo, se há uma semelhança, de novo, se há uma vontade política de fazer as reformas para estabilizar a dívida. E se você estabelece a dívida, as pessoas te emprestam. A rolagem depende do que elas acham que vai acontecer na frente. Eu vou dar um exemplo aqui no México. Vocês acham que o mercado financeiro não estaria muito disposto a comprar um título que paga 8% lá na frente, quando o juro está 2% agora, se tivesse uma confiança maior que essas reformas vão estar aí, a dívida estável? Iam comprar não só o brasileiro, mas o estrangeiro, até todo mundo aqui para comprar. Só que como a gente não fez as reformas ainda, como a dívida está subindo, como há um déficit, e esse déficit vai acumulando, como a gente cresce menos do que a nossa taxa de juros, implícita na dívida, tudo faz a gente confiar que tudo bem, vou rolar essa dívida, mas eu quero um prêmio para rolar. Muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui das coisas mais estruturais. Do Congresso, o Senado aprovou um projeto de autonomia, de independência do Banco Central, eu gosto mais dessa palavra, que dá mandato para o presidente, para os diretores, para não serem demitidos. Mas lá na negociação eles colocaram ali um segundo objetivo, um terceiro, na verdade, objetivo para o Banco Central, que, além de controlar a inflação, a estabilidade financeira do país, também zelar pela minimizar a flutuação do ciclo econômico e do emprego. Como que você está vendo esse Banco Central com vários objetivos? É adequado para o Brasil? Não é? Qual que é a sua visão? Olha, eu diria o seguinte: você não pode ter conflitos nos objetivos. Por quê? Porque em algum momento você pode estar num período de inflação alta com o desemprego, pode acontecer. Por exemplo, agora a gente está com desemprego alto e é possível que a inflação volte para as metas. E você tem que começar a voltar com a taxa de juros. Então, ter objetivos que conflitam, fica difícil administrar. Mas, se o Banco Central tem um objetivo, que é um objetivo que ele consegue controlar, que é a inflação, e ele mantém essa inflação, isso gera estabilidade, e através dessa estabilidade ele gera o crescimento, ele já está fazendo o seu papel. Agora, o que foi aprovado é algo que está ok também. Por quê? Desde que você entenda que o objetivo fundamental e prioritário é a inflação,
tem um objetivo secundário, uma vez que a inflação está respeitada, e a meta de inflação está respeitada, você tem como objetivo secundário lidar com a flutuação da atividade, me parece legítimo. Então, por exemplo, esse ano a inflação estava abaixo da meta e, portanto, o Banco Central poderia fazer o objetivo secundário que sempre fez na vida, que é ajudar a economia a se recuperar. O que não dá para fazer é botar dois objetivos fundamentais. Mas um objetivo fundamental sendo o outro secundário, e uma vez que a inflação está cumprida, você ajudar no ciclo, ajudar na recuperação, me parece algo que dá para administrar e algo que me parece que uma autonomia do Banco Central pode ser bom para o Brasil. Então, aqui acho que tem tempo para uma última perguntinha aqui, Ilan. Olha, é o seguinte, está lá no Congresso o projeto de lei cambial e o Brasil está em processo de aderir ao Código de Liberalização Cambial da OCDE. O Brasil é um país emergente, a gente tem essa macroeconomia que é essa, né, não é uma coisa estável, e a gente conhece muitas crises que países emergentes passam porque o fluxo de capital estrangeiro vem, aí vai embora de repente, aí desestabiliza tudo. Será que é adequado o Brasil caminhar na liberalização, mais ainda na liberalização cambial? Eu acho que a gente tem que ter uma agenda estrutural. A gente não pode estar sempre baseada na conjuntura para definir uma agenda estrutural. Por isso que eu sempre pensei no Banco Central em olhar os objetivos, eu vou chamar de rotineiros, cuidar da inflação, cuidar do sistema financeiro, que é a estabilidade financeira que você comentou, Alex, cuidar das flutuações, mas, em paralelo, a gente não pode esquecer uma agenda estrutural. Por isso que, em termos de comunicação, você tem uma agenda de BC mais ou BC hashtag, nos obriga sempre a pensar na coisa estrutural. Para o Brasil ter uma facilidade de movimentação cambial, tornar a nossa vida mais fácil, a gente poder ter uma diversificação lá fora, o estrangeiro vir aqui mais fácil, não ter essa dificuldade enorme para lidar com... O Brasil não pode estar tão fechado. O Brasil já é fechado comercialmente. Não precisa estar fechado em termos financeiros. Ele já se abriu financeiramente há algum tempo, mas os penduricários ficaram. São leis de 50, 60, 70 anos. Então, quando a gente pensa estruturalmente, a lei cambial faz todo sentido, está dentro da agenda do BC, que olha a estrutura e olha para o futuro. Legal, Ilan. Obrigado, um prazer conversar com você aqui hoje. Eu vou passar agora a bola aqui para o Thiago, que vai fazer aqui o encerramento. Thiago, é com você. Ilan, Alex, muito obrigado pela presença. Acho que foi um bate-papo incrível. Acho que eu nunca aprendi tanto na minha vida. Duas personalidades fenomenais aí. O Ilan fez história no Brasil. Um dos maiores presidentes do Banco Central que o Brasil já teve. Ilan, obrigado por topar o convite. Alex, você também é um dos maiores jornalistas que cobre o Banco Central, há quase 25 anos cobrindo o Banco Central. Muito obrigado pela presença. Acho que fizeram uma combinação incrível aí. E ficamos para a próxima. E até mais, pessoal. Vou pedir para o William e o Alex ficar mais um minutinho só com a gente. Obrigado a todos. Boa noite. Foi um prazer. O prazer foi meu também. Muito obrigado.